Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E a maior bênção de Deus, a maior bênção que uma pessoa pode ter de Deus é ter o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus dirigindo, conduzindo, guiando a sua cabeça, o seu coração, a sua alma. Porque quando o Espírito Santo conduz a nossa vida, é impossível ser derrotado. É impossível ser infeliz. É impossível a pessoa perder. Porque o Espírito do Senhor Jesus Cristo nos conduz, então, aos pastos verdejantes, às águas tranquilas de descanso. Então, quando uma pessoa recebe a direção do Espírito Santo, pronto, ela é abençoada. Ela já é a própria bênção. Ela não é abençoada, ela é a própria bênção, porque onde quer que ela estiver, ali o Espírito Santo estará. E onde ela estiver, ela será uma fonte. Ainda falando sobre o coração, que é a alma, que é o segredo de você ter uma vida diferenciada, uma vida de qualidade, é você ter um coração sábio. Para ter esse coração sábio, você tem que, sobre todas as coisas, guardá-lo. É o que diz o texto sagrado, sobre tudo que se deve guardar. Tudo, sobre tudo, guarda o teu coração. E é isso que Deus nos ensina para que a gente possa ter uma vida de qualidade. Mas veja só, minha amiga e meu caro amigo, presta atenção. A igreja primitiva, logo depois que Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos e ascendeu aos céus, subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo veio e encheu aqueles cristãos que haviam se entregado, que haviam se ofertado no altar de Deus, que haviam se ofertado para Jesus. Assim como Jesus se ofertou para eles, agora eles estavam se ofertando 100% para Jesus. Então, por causa disso, o Espírito Santo veio sobre todos os que estavam ali reunidos, todos os que criam no Senhor Jesus. E por causa dessa crença, eles eram tão felizes, que eles já não valorizavam mais nada deste mundo. Eles já não davam valor a nada desse mundo. Então, diz o texto sagrado que o coração daqueles que se entregaram a Jesus era um e a alma. O coração era um, o coração e a alma. Coração e alma, único. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria. Mas todas as coisas lhes eram comuns. Então havia aquela distribuição comum entre os que criam. Quem tinha menos recebia daquele que tinha mais. Quer dizer, todos colocavam aos pés dos apóstolos as suas ofertas e os apóstolos, então, distribuíam segundo a necessidade de cada um. Isso poderia acontecer naquele tempo, porque
o número de pessoas era limitado, mas hoje é impossível fazer isso com milhares, milhares e milhares de pessoas. Quando a igreja é pequenininha, então é possível ajudar uns aos outros, mas quando ela é muito grande, então isso fica impossível de administrar. Mas o que é importante é que era a alma e o coração, era o coração e a alma daqueles que criam. E por isso todos os que criam, todos, porque era o coração e a alma, todos os que criam pegavam seus bens, colocavam aos pés, vendiam e colocavam aos pés dos apóstolos. Mas diz a Bíblia que havia um casal chamado Ananias e Safira que também supostamente tinham crido, tinham também um coração, uma alma. Os dois eram um, tinham um coração e uma alma. E eles decidiram, por livre e espontânea vontade, também, naquela fé, oferecer tudo que tinham. Então eles pegaram, foram para casa, venderam a propriedade que tinham para colocar aos pés as ofertas, o valor aos pés dos apóstolos. Mas na igreja eles decidiram fazer isso. No meio daquele povo que cria, eles também decidiram. Mas quando chegou em casa, vendeu a propriedade e pegou o dinheiro na mão, aquele montante na mão, naquele momento eles disseram, peraí, eles combinaram, Ananias e Safira, peraí, não, vamos dar metade do que nós temos e ficar com a outra metade. É uma boa quantia, então vai agradar a Deus e nós vamos fazer o que os outros fizeram. Não foi. Eles dividiram o que iriam dar. Anteriormente, eles decidiram dar tudo. Quer dizer, todo o coração, toda a vida, toda a alma. Mas quando chegaram em casa, sozinhos, eles viram assim, poxa, mas isso é muito. Vamos dar metade e ficar com a metade, a outra metade. Quando eles foram levar, quando Ananias foi levar a outra metade e colocar nos pés do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro lhe disse, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Por que Satanás encheu o coração de Ananias e Safira? Porque eles haviam se dividido. Eles haviam dividido o que havia dentro do coração deles. Aquele coração aberto, liberal, feliz, que havia crido no Senhor Jesus, já não havia mais quando eles estavam sós em casa, quando pegaram nas mãos o montante da propriedade que haviam vendido. Eles resolveram dividir. Ora, eu vejo que qualquer que seja a divisão que nós fazemos no nosso coração, na nossa alma, nos nossos desejos, entre servir a Deus e servir a nós mesmos, e servir às pessoas que nós amamos, e servir às coisas que nós temos, e servir ao mundo que vivemos, é óbvio, por menor que seja esse serviço que delegamos, oferecemos a qualquer coisa que não seja Deus, vai deixar um espaço para Satanás encher o coração. Vai deixar um espaço para que o diabo venha ocupar. E foi isso que aconteceu com Ananias e Safira. Não é que
a oferta deles não valia. Valia sim, mas valia, digamos assim, para comprar as coisas, mas não valia para eles mesmos diante de Deus. Deus não aceitou. Deus não aceitou aquela oferta, ainda que fosse a metade, 50%. Ele queria tudo. Deus queria tudo. Quer dizer, todo o coração. Não é o dinheiro, não é a propriedade, não são os bens, não são as coisas, não são as pessoas, não. É o coração e a alma que cada um de nós tem. Lembra quando Jesus fala assim, o que é mais importante? O que é maior? A oferta ou o altar? Pois bem, é exatamente isso. Quando a pessoa prioriza a oferta, ela deixa de priorizar o altar. Quando ela prioriza o altar, ela se torna a própria oferta. Compreende? Então, aí está a razão do porquê você vai ver na igreja sempre pessoas, talvez dentro da sua própria casa, você vai ter pessoas que são abençoadas e são cheias do Espírito Santo, paz, alegria, e há pessoas que mesmo dentro das igrejas, mesmo recebendo o mesmo alimento espiritual, ainda assim elas são vazias, são tristes. Por quê? Porque dentro delas há uma divisão, elas se dividiram. Elas dividiram. E por causa de terem se dividido, o diabo aproveita e entra naquela parte que ela não ofereceu a Deus, ele entra e faz destruir o coração. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Eu penso, eu creio, eu acredito que eles, em princípio, Ananias e Safira, em princípio, eles estavam com um bom coração. Eles eram um coração e uma alma, quando estavam na igreja, junto com os outros que criam. Mas quando eles ficaram sozinhos, então eles dividiram aquilo que estava dentro deles para oferecer a Deus. E aí Deus não se agradou. Deus não aceita ser o segundo, nem um pedacinho. Ele quer todo o seu coração, toda a sua alma. Não é isso que está escrito. O primeiro grande mandamento da lei de Deus é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Quer dizer, todo, 100%. Não pode dividir. Não pode ficar dividindo o seu amor com o marido, com a mulher e Deus. Não pode dividir o seu amor do seu filho, da sua filha, dos seus bens, de si mesmo e com Deus. Ele tem que ser o primeiro. Se ele não for o primeiro, ele não vai fazer parte da sua vida. E, portanto, o diabo vai usar o seu coração para fazer você pensar mal, viver mal e, pior, não receber o Espírito Santo. Aí está a razão porque muitas pessoas não recebem o Espírito Santo. Elas são fiéis na igreja, não vivem no pecado. Bispo, eu não vivo no pecado. Eu sei, eu creio. Mas a minha vida não desenvolve. Eu não consigo receber o batismo com o Espírito Santo. Olha que eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. E eu já venho buscando há muito tempo e não recebi. Por quê? Porque dentro de si há uma divisão. Ainda que Satanás tenha recebido um pouquinho só, aquele pouquinho serve para ele entrar e fazer uma desgraça, destruir o resto, que é o que foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Não, eu quero deixar bem claro que nós não estamos aqui tratando de dinheiro, de propriedade, de coisas materiais, porque Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa do material, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Deus não precisa de nada. Mas, a exemplo do casamento, aí é que nós vamos entrar numa área que você vai entender bem o que Deus quer
de você, que Deus quer da gente. Quando a gente casa, que é um espelho do nosso relacionamento com Deus, quando a gente casa, a gente não quer, de jeito nenhum, dividir o amor daquela criatura, da minha esposa, do meu marido, com ninguém. Eu tenho que ser o primeiro, quer dizer, o segundo, né? O primeiro é Deus. Eu tenho que ser o segundo. Eu tenho que ser a segunda. Eu não posso ser o terceiro, a terceira. Entende, amiga e amigo? Então, quando você casa com alguém, você pensa assim, poxa, achei uma pessoa que vai me fazer feliz, que me ama de verdade, com sinceridade, que não está interessada apenas no meu corpo, que não está interessada nos meus bens, que não está interessada nas coisas que eu possuo, mas que está interessada em me fazer feliz, em se dar, se entregar para mim. E eu também me entrego para ela com todas as minhas forças. É um casamento, não é isso? Por isso que quando as pessoas se casam, elas saem do altar e vão para a lua de mel. Elas fazem o juramento no altar e, em seguida, elas vão colocar em prática o que elas espiritualmente, teoricamente, fizeram no altar. Entregaram suas vidas. Aí elas vão para a lua de mel. Na lua de mel, elas vão se entregar, vão se desnudar, vão ficar completamente nuas, totalmente entregues. E aí uma vai se entregar para a outra e as duas pessoas tornar-se-ão uma só carne. Ali, na lua de mel, fica então registrado a aliança, o casamento, o matrimônio que Deus abençoou lá no altar. Ora, você que está me assistindo nesse momento, você aceitaria, por exemplo, que o seu marido ou que a sua esposa dividisse o seu amor com a sua mãe, com o seu pai, com os filhos ou com quem quer que seja? Claro que não. Quando Deus fala, deixará o homem o seu pai e sua mãe, quer dizer, o pai e a mãe que estavam acima de si mesmos, o amor do pai, o amor ao pai e à mãe, que estavam acima de si mesmos, agora a pessoa coloca na pessoa que casa. Foi o que aconteceu com Esther e eu. Quando nos casamos, então ela deixou o amor da sua mãe, do seu pai, de seus familiares, em segundo plano. Eu passei a ser o primeiro, ou melhor, o segundo. E ela passou também a ser a segunda na minha vida. Porque primeiro é Deus, Ele está sempre primeiro. Ele que nos deu um para o outro. Ele que tem que dirigir a nossa vida, Ele que tem que ser receber a nossa vida, o nosso amor, o primeiro amor. Então nós amamos a Deus de todo o coração, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma. Isso é o primeiro. Ele é o primeiro. Mas depois dele vem a outra pessoa que a gente se casa. Então não é a mamãe, não é o papai, não é a criança que nasceu, não são os bens, não é o patrimônio, não é a sua vida, não são, por exemplo, a sua inteligência, a sua capacidade, seus talentos, não. A partir do momento que a gente se casa com a outra pessoa, então a gente coloca aquela pessoa em primeiro lugar na nossa vida, depois de Deus. E é exatamente isso que Deus quer. A oferta simboliza a entrega, o sacrifício, a oferta do coração. Se a oferta do coração não for total, não serve. Deus não aceita. Você pode dar mundos e fundos, mas se você não der o seu coração, a sua alma, com todas as suas forças, não vai adiantar nada.
Então, a oferta reflete o que está dentro de cada um de nós. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Ele dividiu o seu coração. E porque dividiu, o diabo pôde entrar e destruí-los. Essa é a realidade. Eles morreram. Tanto um quanto o outro morreu porque estavam divididos no seu coração. Minha amiga, meu amigo, o segredo para você receber o Espírito Santo é esse. Jesus tem que ser o primeiro na sua vida. Acima dos seus bens, acima da sua reputação, acima dos seus talentos, acima da sua vida, do seu próprio eu. Ele tem que ser o primeiro. Porque não há como você servir a dois senhores. Ou você vai agradar a Deus e desagradar a si mesmo, ou você vai desagradar a Deus e agradar a si mesmo, ou ao diabo. Só depende de cada um. E o bacana, aí eu quero falar bem pertinho com você, olha, presta atenção, o mais bacana é que cada um tem autoridade, tem poder, tem uma riqueza que Deus quer, que o diabo também quer. Sabe qual é a riqueza? O coração, a alma. A quem você tem dado a sua alma? A quem você tem oferecido a sua alma? 100%. É tudo ou nada com Deus. Quando você se entrega tudo para Ele, então Ele entrega tudo que Ele tem, que é o Espírito Santo, para você. E faz de você uma nova criatura. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. Às vezes você ora, jejua, mas não toma atitude, não adianta nada. O que adianta ficar orando, jejuando? O que adianta ser religioso, frequentar a igreja? O que adianta ficar todo dia indo na igreja? O que adianta se você não entrega o coração? Não adianta nada, nada. Foi assim que Ananias e Safira perderam a salvação. Cuide disso, minha amiga, meu amigo. Porque você tem essa autoridade, esse poder. Você pode ser a pessoa mais pobre e miserável da face da terra, mas você tem algo mais precioso, que vale mais do que todo mundo, que é a sua alma. E só você pode dá-la ou negá-la. Depende de você, para Deus. Amém. Só você e mais ninguém. O seu coração é seu. Deus lhe deu poder, lhe deu autoridade sobre o seu coração. Você pode fazer com ele o que você achar melhor. Agora, uma coisa você tem que saber. Para onde você se inclinar, para onde você olhar, você vai seguir. Para onde a quem você entregar o seu coração, esse vai ser seu Senhor, ou vai ser o seu guia. Depende de você. Tá claro? Deus abençoe a todos e amanhã nós estaremos falando mais sobre o coração, que é o maior prêmio, a maior glória para Deus quando nós o entregamos 100% para Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Até amanhã.